Amém, glória a Deus. Para nós é um motivo de alegria nós estarmos aqui nesta manhã juntos, amém. Para nós juntos gravarmos este vídeo, amém. Nós queremos agradecer a Deus por estarmos vivos com esse fôlego, com esse ar nos nossos pulmões, que Deus nos tem dado, amém, que Jesus tem nos dado graça, misericórdia, para nós estarmos falando da sua misericórdia, do seu amor e da sua eterna salvação para a humanidade. Amém. Pedimos de Deus que Deus tenha misericórdia, que Deus repreenda todo o mal que se levante contra nós, que Deus tenha compaixão deste mundo, deste planeta, dos humanos, dos moradores desta terra. Deus tenha piedade de nós. Amém. Nós estamos falando do Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. E estamos confiando neste Deus, amém, pedindo socorro, pedindo ajuda deste Deus. Em nome do Senhor Jesus Cristo, seu Filho amado, que Deus venha desfazer todo o laço do passarinheiro, que Deus venha lançar por terra toda a incredulidade, toda a soberba, toda a arrogância, toda a inveja, todo o mal contra a sua palavra, toda a calúnia, toda a raiva, todo o ódio, todo sentimento de mágoa, de ressentimento, de briga, de contenda, de desavença, estado de nervos, iracundo, a ira, todas as obras da carne, que Deus lance por terra. Amém. Em nome de Jesus Cristo. Que Jesus possa tomar a frente desta página, desta internet, deste mundo, que esse Deus que criou o sol, a lua, as estrelas, o raio, o Deus da Bíblia Sagrada, Ele merece toda a honra, Ele merece toda a glória, Ele merece todo o louvor. Por quê? Porque Ele criou a mulher. Diz a Bíblia que foi Deus que criou a mulher da costela do homem para ser auxiliadora do homem. Foi esse o objetivo, porque o homem vivia sozinho, Adão vivia sozinho e não era bom que o homem vivesse sozinho. E aí partiu da mente de Deus, partiu do coração de Deus, fazer a mulher para o homem. Essa é a frase final de Deus, essa é a opinião final de Deus, o Criador de tudo que existe neste mundo, o Deus que manda chuva para esta terra, o Deus que tem nos sustentado, o Deus que tem nos guardado, o Deus que tem nos livrado de tudo, o Deus que tem nos dado força, graça. Eu agradeço a Deus, eu louvo a Deus, exalto este Deus da Bíblia Sagrada, porque não tem outro Deus igual a Ele, não existe outro Deus igual a Ele. Amém. Por tudo que Ele tem deixado escrito para nós, por tudo que os seus servos escreveram, Ele curou, Ele operou sinais, Ele perdoou pecados terríveis, Ele perdoa, Ele livra o homem, Ele livra a mulher do inferno, Ele salva, Ele liberta, Ele cura, Ele batiza com o Espírito Santo, Ele escreve o nome da pessoa no livro da vida. E nós estamos aqui pedindo, Jesus, tem misericórdia de nós. Faça-nos lembrar das tuas magníficas obras. Faça-nos lembrar que tu és o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, aquele que era, aquele que é, aquele que há de vir, o Todo-Poderoso. O Deus que não mente, o Deus capacitado para nos livrar de qualquer armadilha, de qualquer conspiração, de qualquer coisa. Nosso objetivo não é ir para Marte. Nosso objetivo não é ir para esses planetas aqui. Nosso objetivo é alcançar o céu de glória. O paraíso revelado na Bíblia Sagrada, em Jerusalém. Jesus já revelou em Apocalipse a nova Jerusalém, ataviada de ouro. E como será? Jesus já revelou para nós. E quem pisará nesse lugar santo são os lavados, os comprados pelo sangue de Jesus. Só aqueles que confiam na sua palavra, aqueles que confiam e dão glória a Deus, exaltam o Deus da Bíblia, glorifica o Deus da Bíblia, porque a nossa vida, nossa alma está nas mãos dele, nosso espírito. E quando chegar o momento, quando chegar a hora, Ele nos tira daqui. Amém. Quando chegar o momento, todos nós vamos passar.
Esse momento todos nós vamos ter que passar para a eternidade. E quando chegar este momento, nós não sabemos o dia, nós não sabemos a hora em que será esse momento. Pode ser um súbito, pode ser devagar, não sabemos, nós cogitamos, mas quando chegar, nós devemos estar preparados, cheios de boas obras para Deus, cheios ricos para Deus, sofrendo pela palavra de Deus. Amém. E gostaríamos de meditar na palavra de Deus nesta manhã. A Bíblia diz que o servo de Deus, chamado Jó, um homem segundo o coração de Deus, que foi provado e aprovado. Tem um livro escrito com 40 e poucos capítulos, só do que ele passou na terra quando ele estava. Ele narrou, ele escreveu o que ele passou e venceu pela misericórdia de Deus. Ele venceu porque Deus é bom, porque Deus é misericordioso, porque ele foi fiel a Deus, porque ele não negou a fé dele, porque em meio à doença, em meio à tribulação, em meio à adversidade, em meio a tantas coisas, ele ainda disse, eu sei que o meu Redentor vivo está. Eu sei que eu estou nessa situação. Ele tinha um câncer, ele tinha uma doença que a própria Bíblia diz que era incurável. Para aquela doença, para aquela chaga de Jó, a medicina não tinha cura. Mas para este Deus, o Deus que criou Adão lá no Jardim do Éden, o Deus que criou Adão e a Eva, e depois Sete, o Deus que criou o homem, segundo a Bíblia Sagrada, para este Deus, nada é impossível. Nada é impossível, tudo é possível, porque Ele transforma pedras em pessoas. Ele transformou a costela de um homem numa mulher. Ele transformou um homem, aliás, ele transformou um barro num homem. Ele fez o homem do barro. Amém. E soprou neste homem o fôlego da vida. E nós estamos aqui em nome de Jesus Cristo, meditando nesta passagem que a Bíblia diz que Jó, ele se queixava, no capítulo 19, Jó se queixa das obstinação e dureza dos seus amigos. Aqueles amigos que Jó estava ali perto de Jó, eles tinham uma obstinação, eles acusavam Jó que Jó estava passando por aquele sofrimento, que Jó passava por aquela prova porque Jó estava em pecado, Jó tinha cometido iniquidade, porque Jó era isso, era aquilo. Eles não sabiam que Jó estava sendo provado por Deus. Jó estava passando por uma provação muito grande na vida dele. E aqueles seus amigos eram obstinados. Ele também tinha uma dureza. Eles eram duros de coração. Nós não devemos ser obstinados. Tudo que acontece com a gente é pela permissão de Deus. Tudo. A Bíblia diz que nenhuma folha cai nessa terra sem a permissão de Deus. Então, o bem e o mal, tudo que ocorre com a gente é a permissão. Antes de acontecer isso com Jó, Deus permitiu Deus teve uma conversa com Satanás. Antes de acontecer o que aconteceu com Jó, com o homem, Deus teve uma conversa lá no céu com o diabo. E após essa conversa, Deus disse, toca, faz isso. Mas até o diabo obedece a Deus. O diabo só faz aquilo, o Satanás só faz aquilo que Deus manda ele fazer. Só, ele não pode ultrapassar. Porque a Bíblia é bem clara. Deus permitiu que ele tocasse na família de Jó. Permitiu. Permitiu que ele tocasse até no dinheiro de Jó, na fazenda, porque Jó era rico da terra, era próspero. Deus tinha abençoado Jó. Deus permitiu. Depois, Jó não pecou, continuou adorando a Deus, em meio a tantas essas tragédias que aconteceu com a vida dele, em meio a tantas essas angústias, tantas essas adversidades de Jó. Depois, Deus permitiu o diabo tocar na saúde de Jó. Permitiu. Nos ossos de Jó, permitiu.
Mas Jó permaneceu fiel. Seus amigos foram consolar ele, mas a Bíblia diz que os seus amigos não compreenderam, não entenderam aquilo que ele estava passando. Muitas das vezes, quando nós estamos passando por uma prova, quando nós estamos passando por uma situação, não digamos assim, a mesma de Jó, mas igual ou menor ou maior, não sei, nós sabemos, nós devemos focar em Jó, olhar para a vida de Jó e reter em nós as mesmas características, as mesmas condições, as mesmas conduta, o comportamento de Jó, em meio a essa adversidade. Jó permaneceu firme em Deus. Jó confiou em Deus. Jó sabia que Deus estava ali tomando conta dele. Jó tinha certeza disso. Tinha certeza, ele não duvidava que Deus estava ali. Por quê? Porque ele ainda estava... Ele sabia que Deus amava ele. Ele tinha certeza que Deus zelava por ele. Ele tinha essa convicção. E a mesma coisa nós devemos também ter certeza, ter convicção que mediante a sofrimentos, mediante a tanta angústia, veja, ele perdeu a família dele. Ele tinha 7 filhos. Estavam todos comendo numa casa, num banquete. Não sei o dia, se foi no sábado ou domingo. Geralmente as pessoas se confraternizam no sábado e no domingo, porque durante a semana estão trabalhando, estão nas suas atividades do dia a dia. Mas houve aquela tragédia com a família de Jó, morreram todos numa só tragédia. Ele recebeu a notícia e não ficou desesperado. Ficou desesperado, sim. Meu pai perdeu uma família toda, 7 filhos num só dia, num banquete. Mas a dor que ele passou, o sofrimento do coração dele, Deus estava ali. Depois não foi o suficiente tudo isso, ainda ficou enfermo. E a enfermidade dele durou um bom tempo, nós não sabemos. Que esse homem passou pelo vale da sombra da morte. Ele perdeu a família dele. A única pessoa que restou foi a esposa dele. E a esposa dele, diante daquele sofrimento todo dele, diante de todo aquele sofrimento, aquela angústia, aquela adversidade, ela ainda diz para ele negar a Deus e morrer. Nega a Deus e morre. Ele disse, tu és louca, mulher, tu falas como louca, como é que eu vou negar o Criador? Como é que eu vou negar o meu Redentor? Como é que eu vou negar? Ele amava a Deus, ele conhecia a Deus, não podia. Assim nós também. Nós nunca podemos negar a existência de Deus, custe o que custar. Amém. Nunca podemos negar a existência deste Deus maravilhoso. Porque ele abençoou Jó. Jó passou por tudo. Deus estava olhando ele. Deus disse para o diabo, poupa a vida dele. E o diabo teve que poupar a vida dele. Não toca nele, não toca só nos ossos. Então veja a soberania de Deus. A soberania deste Deus maravilhoso sobre o diabo. E o diabo fez isso. Ele obedeceu, ele não pôde matar Jó. Bem que ele queria. Ele não pôde, sabe por quê? Porque Deus era com Jó. Deus amava Jó. Jó foi elogiado para o diabo. Tu viste o meu servo Jó? Servo, ele servia a quem? A Deus. Tu viste o meu servo Jó? Homem íntegro, homem honesto, homem próspero, homem que se vê o mal e se desvia do mal. Algo que Deus se agrada do homem e da mulher é ela ver o mal e se desviar do mal. E aí o Satanás não gostou nadinha, porque Deus elogiou o homem. Ah, ele faz isso, ele faz aquilo, porque tu tem prosperado. Aí ele afrontou Deus. Por isso que ele tem feito isso, ele tem feito aquilo, mas tu faz isso, tu faz aquilo com ele para ver se ele não nega. O ponto ali era ele negar a existência de Deus. Nós nunca devemos negar a existência
de Deus. Seja passando bem ou passando mal. Amém. Nunca, jamais negarmos a existência do nosso Criador. E aí Jó escreve esse livro maravilhoso. Jó escreve esse livro para nós. E ele se queixa das obstinação e a dureza do seu. Teve o capítulo 19 que ele escreve, que ele se queixa. Não sei se foi ele que escreveu, se foi outra pessoa. Eu sei que escreveram a história dele e deixou para nós. Amém. O que ele passou. E eu creio nisso, tudo que a Bíblia narra a respeito do seu servo. Jó respondeu e disse: até quando entristecereis a minha alma e me quebrantareis com palavras? Jó perguntou deles: até quando? Jó queria o final daquela história. Jó desejava o final. Jó já desejava era morrer. Morrer. Porque era o que ele queria. A vida foi muito dura para ele. A vida foi muito dura para ele. Mas lá no final teve a recompensa. Lá no final ele foi galardoado por quem? Por Deus. No qual ele servia. Na qual ele adorava. Na qual ele se inclinava. E na qual ele cria. Assim nós também. Passamos por esses momentos difíceis. Incompreensão de amigos, a dureza, a obstinação, muitas das vezes, de uma pessoa ali, outra pessoa acolá. Tá entendendo? Mas nós se queixamos? Se queixamos. Claro, nós somos humanos. Até quando? Jó perguntava: até quando entristecereis a minha alma e me quebrantareis com palavras? Aqueles amigos deles, aqueles amigos que estavam lá do lado dele, estavam entristecendo a alma de Jó e também estavam quebrantando a alma de Jó com as palavras deles. Já 10 vezes me envergonhaste, vergonha não tendes, de contra mim vos endurecestes. Embora haja eu, na verdade, errado, comigo ficará o meu erro. Se devera vos levantais contra mim e me argueis pelos meus opróbrios. Sabei agora que Deus é que me transtornou e com a sua rede me cercou. Amém? Era o próprio Deus que estava ali. Eis que clamo violência, mas não sou ouvido. Grito socorro, mas não há justiça. O meu caminho ele chorou, e não posso passar, e nas minhas veredas põe trevas. Da minha honra me despojou e tirou-me a coroa da minha cabeça. Quebrou-me de todos os lados e eu me vou, e arrancou a minha esperança como uma árvore. E fez inflamar contra mim a sua ira e me reputou para consigo como os seus inimigos. Tudo isso que aconteceu. Juntas vieram as suas tropas e prepararam contra mim o seu caminho e se acamparam ao redor da minha tenda. Pois longe de mim os meus irmãos e os que me conhecem devera me estranharam. Os meus parentes me deixaram e os meus conhecidos se esqueceram de mim. Os meus domésticos e as minhas servas me reputaram como uns estranhos. Vim a ser um estrangeiro aos seus olhos. Chamei o meu criado e ele me não respondeu. Cheguei a suplicar com a minha boca. O meu bafo se fez estranho à minha mulher e a minha súplica aos filhos do meu corpo. Até os rapazes me desprezam, levantando-me eu, falaram contra mim. Todos os homens do meu secreto conselho me abominam, e até os que eu amava se tornaram contra mim. Os meus ossos se apegaram à minha pele,
e a minha carne, e escapei só com a pele dos meus dentes. Vejam, os meus ossos se apegaram à minha carne. Aliás, os meus ossos se apegaram à minha pele e à minha carne. Escapei só com a pele dos meus dentes. Compadecei vós de mim, amigos meus. Compadecei-vos de mim, porque a mão de Deus me tocou. Porque me perseguiu assim como Deus, porque me persegues assim como Deus, e da minha carne não vos fartais. Quem me dera agora que a minha palavra, essa passagem é o que eu mais gosto. Veja que ele começa falando da sua tragédia, da sua situação crítica, caótica, uma situação terrível, terrível. Eu acho que nenhum homem passou pelo que ele passou. Compadecei-vos, ele pedia para os amigos dele que estavam ali com ele, eram 3. Compadecei-vos de mim, amigos meus, compadecei-vos de mim, porque a mão de Deus me tocou. Por que me persegues assim como Deus, e da minha carne hoje não fartais? Aí ele escreve no versículo 23, quem me dera agora que as minhas palavras se escrevessem. Ele pedia, quem me dera agora que as minhas palavras se escrevessem. Quem me dera que se gravasse no livro, está gravado no livro da vida, na Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada é a palavra de Deus. E ele falava, e ele dizia, quem me dera que as minhas palavras se escrevessem, quem me dera que se gravasse no livro, na Bíblia. O desejo do coração dele foi realizado. Por quem? Por Deus. Amém. Para o mundo todo saber que esse homem agradou o coração de Deus. Deus elogiou ele para quem? Para Satanás, o inimigo de Deus, que a vida de Satanás é nos acusar diante de Deus. Ele é inimigo, ele é o nosso acusador, ele é adversário, ele não vê um homem. Por ele ser condenado, ele acha que o homem também não pode ser fiel a Deus. Mas a Bíblia prova que Jó passou. Isso não foi no tempo da graça, foi no tempo difícil, ainda nem existia, eu acho, a lei de Deus, de Moisés, não existia. E ele dizia, e que com a pena de ferro e com chumbo para sempre fosse esculpida na rocha, porque eu sei que o meu Redentor vive, e aleluia, e que por mim se levantará sobre a terra. Foi o que aconteceu. Ele sabia no coração dele que o Redentor dele, Redentor, aquela pessoa que nos redime. Quem é o nosso Redentor? Jesus. Ele vive, ele não está morto. Ele ressuscitou ao 3º dia. Jó tinha certeza disso. Jó tinha convicção que ele servia ao Deus vivo. Um Deus que tudo pode. Que naquele momento ele estava passando por aquele momento difícil. Estava. Muitas das vezes nós passamos por momentos difíceis, atribulados, angustiosos, aflitos, etc, etc. Mas nós devemos ter a convicção de Jó. Ele narra a situação dele. Antes de ele falar isso, ele narra a situação dele. E ele dizia que o Redentor dele vive e por fim se levantará sobre a terra. Amém. E depois de consumida a minha pele, ainda em minha carne verei a Deus. Nós veremos a Deus, é o desejo do nosso coração. Ver este Deus. Tomé, porque tu me viste e tu crestes em mim. Bem-aventurado Tomé, aqueles que não me viram, mas creem em mim. Ver a Jesus é o desejo do coração de Jó e também o coração, o nosso desejo do nosso coração. É ver a glória de Jesus. É ver a majestade de Jesus.
Ah, eu ouvi falar a fama de Jesus. Eu ouvi falar que Jesus nasceu em Jerusalém, Maria, através de Maria e José. Eu ouvi falar que ele curava, eu ouvi falar que ele expulsava os demônios, eu via tanta coisa, mas agora nós estamos vendo. Eu ouvi dizer que ele é o Salvador, que ele é o Redentor, que ele é isso, que ele é aquilo, mas agora nós estamos contemplando. Eu ouvi falar que ele ressuscitou dos mortos. Ele passou pelaquela amarga cruz, mas ele não ficou ali, ele ressuscitou, o anjo desceu do céu, coisou aquela pedra do sepulcro, ele ressuscitou. Eu ouvi falar, mas é verdade, é fato, é história. Amém? E depois de consumida a minha pele ainda, em minha carne verei a Deus. Vê-lo-ei por mim mesmo, e os meus olhos, e não outro. E verão, e por isso meu coração se consome dentro de mim. Por isso o coração dele se consumia dentro dele. Por isso nosso coração se consome dentro da gente, porque nós sabemos que chegará aquele dia e que nós estaremos face a face com Cristo, com Jesus de Nazaré. Eu ouvi falar de ti, eu li sobre ti, que tu cura, que tu salva, que tu faz tantas maravilhas na terra do vivente. Eu vi falar dos profetas, eu vi falar do dilúvio, eu vi falar de Adão, eu vi falar da Eva, eu vi falar de Abraão, eu vi falar do teu concerto, eu vi falar tanta coisa. Os teus servos sofreram pregando o evangelho, eu vi falar do apóstolo Pedro, eu vi falar do apóstolo Judas que te traiu, eu vi falar das maravilhas que tu fez no mundo todo. Que tu visitou aquela terra, tu curou leproso, tu fez tantas maravilhas. Mas hoje eu te veja que ele tinha certeza que ele ia ver Deus. Ele não tinha nenhuma dúvida no coração dele que ele veria Deus depois de quê? De consumida a pele dele. Vê-lo-ei por mim mesmo e os meus olhos, e não outros o verei. E por isso o meu coração se consome dentro de mim. Na verdade, que dever dizer, por que o perseguimos? Pois a raiz da acusação se acha em mim. A raiz da acusação se acha em mim. Tá bom, socorro. Já tá aqui hoje aí. Temei vós mesmo a espada, porque o furor traz o castigo da espada, para saberdes que há um juízo. Amém. Ele manda nós temer. Temei vós mesmo a espada, porque o furor traz o castigo da espada, para saberdes que há um juiz. Amém. O castigo da espada é para os idólatras, é para os rebeldes, é para os incrédulos, as pessoas que não creem em Deus, as pessoas que desacreditam de Deus e negam a existência de Deus, do Criador dos céus e da terra. Há um juízo sobre nós. Amém. Nosso sofrimento não vai durar eternamente, chegará ao fim. E nós veremos o Senhor Jesus Cristo. Não ficaremos só no ouvir falar, ouvir dizer, mas nossos olhos contemplará aquele que era, que é e o que há de vir, o Todo-Poderoso. Amém. Louvado seja o nome do Senhor.